hoje a gente vai ver como é que a gente constrói uma animação, tá? Não é a mesma coisa do que a gente viu nas últimas aulas, que é criar a transição de um slide para o outro. Não, são animações. É bem diferente do que a gente viu anteriormente, tá? É uma coisa interna dentro do slide que a gente pode fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou querer criar uma animação nesse slide aqui. Eu vou selecionar todos os itens aqui, tá certo? Selecionei tudo e vou clicar no mais aqui, tá? Adicionar efeito, ó. Vocês viram que não tem nenhum efeito adicionado ainda, então eu vou clicar no mais e automaticamente ele criou uma animação para o nosso slide. Vamos ver como é que fica? Vamos visualizar, né, como se fosse uma apresentação realmente, como a gente estivesse apresentando, tá? Então, olha aqui, ó, iniciar do slide atual. E daí eu vou clicar e a animação tá aqui. Ou seja, quando a gente clicou, né, apareceu todos eles juntos. Aquela primeira parte, aquilo lá era um efeito da transição que nós tínhamos visto numa aula anterior. E isso daqui, quando eu cliquei, vocês viram que não tinha nada, eu cliquei e automaticamente apareceram todos os itens, né? Não ficou lá muito legal, né? A gente pode fazer uma coisa um pouco melhor. Só estou falando para vocês que a gente fez a nossa primeira versão aqui. Então, né, se vocês olharem aqui, ó, quando a gente clica, quando a gente vê, a gente tem aqui, ó, animação. Aí ele fez a animação padrão. Então, entrada aparecer ao clicar, ou seja, a primeira delas aqui na animação, quando eu clico, automaticamente, né, aparece tudo. Por que aparece tudo? Porque se vocês olharem, olha só, esse aqui tá ao clicar, ou seja, clico, ele automaticamente aparece. Mas os próximos, olha o que tá marcado, iniciar com o anterior. Eu não quero isso. Eu quero que os outros apareçam um de cada vez, né? O Crab, o Chiang Mai. Então, a gente vai deixar o mesmo efeito. Se a gente quiser, a gente pode mudar também. Mas eu quero que seja com um clique. Então, o primeiro a gente vai deixar assim, né? Com o anterior. O segundo, eu vou alterar. Eu vou querer iniciar também ao clicar. Ó, vou trocar para todos, certo? Ó. Aqui, com o anterior ao clicar, desculpa, ó, o Bangkok também, cada um dos itens aqui ao clicar, esse aqui também. Então, agora, vocês vão ver a diferença do negócio, né? Acho que vai ficar melhor. Ou seja, cada vez que a gente vai falando, a gente faz com que, né, cada um dos itens apareça, né, de cada vez. Eu vou clicando e eles vão aparecer, tá? Vamos visualizar aqui. Olha a diferença agora, né? Vamos ver o efeito de verdade, ó. Vou clicar. Falei, principais cidades, blá, blá. Clico. Cada vez que eu clico, aparece um dos itens. Exatamente como a gente queria, né? Na verdade, é assim, né? Uma das formas que a gente pode fazer, né? Que fica interessante. Você tá falando, à medida que você tá falando, vai aparecer os itens. Mas agora, por exemplo, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero lá que o último, vamos escolher aqui, ó, esse aqui, principais praias, né? Ele seja diferente o efeito. Vocês podem criar efeitos diferentes, né? Olha aqui, ó, entrada, mas eu vou querer, por exemplo, entrada significa que vai aparecer o efeito, né? De entrada, ele vai aparecer, mas a gente pode fazer com outros efeitos, ó. Eu vou querer que seja quadriculado. Olha ali, ó, quando a gente tá marcando, automaticamente ele já mostra para nós como é que vai ser. Ó, surgir lentamente, olhem lá para baixo, ó, né? Dissolver internamente, ó, barras aleatórias. Ou seja, a gente pode escolher o efeito que a gente quiser, né? Para aparecer como a gente, né? Como a gente quer que ele apareça. Se eu quiser de outra forma diferente daquela, né? Que foi a padrão, eu tenho que alterar ali, tá? Tudo bem? Então,
aqui estão todos os itens que estão sofrendo algum tipo de animação. E ali embaixo a gente faz a configuração. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, eu copiei esse slide aqui, deixei ele por enquanto sem nenhuma animação. A gente vai aprender a fazer um efeito bem interessante, assim, né? Um outro exemplo, né? Com um efeito bem legal. Vamos fazer o seguinte. A gente vai, que nem a gente fez no slide anterior, né? Olha só, esse aqui, o slide anterior, a gente tem animação. Olha como é que fica um ponteirinho ali. Isso aqui é uma indicação de que a gente tem uma animação dentro do slide. Esse aqui a gente não fez ainda. Então, a gente vai fazer agora. Eu vou selecionar todos os itens, tá? Como a gente fez anteriormente. E vou clicar no mais. Tudo bem? Tá. Então, agora, como tá isso aqui? Isso aqui, quando a gente clicar, vai aparecer todos juntos, né? Só que agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer com que todos tenham uma animação diferente. A gente vai fazer com que não seja entrada, e sim, desculpa, que seja ênfase, tá? Então, categoria vai ser de ênfase. Então, eles não vão aparecer. Eles vão ser simplesmente... A gente vai dar uma ênfase quando a gente clicar com o mouse. Então, eu vou clicar em ênfase. A lista de opções de efeitos muda, né? Eu vou colocar todos aqui para ênfase, tá? Não, bom, vamos colocar aqui. Esse daqui vai ser categoria... Não sei se eu tinha colocado já, mas igual. Olha só, a gente vai colocar aqui alterar a cor da fonte, tá certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar, ele vai alterar a cor. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos alterar aqui, eu vou botar um vermelho, né? Vou botar aqui em cima, embaixo do cinza escuro, vou deixar esse vermelho aqui, tá certo? Eu vou fazer em todos, tá? Eu vou trocar aquilo para não ser com o anterior, ou seja, cada um aparecer ao clicar. Então, a gente vai ver esse efeito primeiro. Vamos ali, ó, categoria eu tenho que trocar também para ênfase, né? Alterar a cor da fonte e a gente vai colocar todas as fontes na cor vermelha, tá? Vamos lá. O terceiro aqui, eu não coloquei a ênfase ainda, vou colocar, tá? É um outro efeito que a gente está fazendo, alterar a cor da fonte. Cor da fonte, eu vou colocar vermelho, tá certo? Tenho que alterar também o com o anterior, porque senão eles vão entrar juntos, não é isso que a gente quer. A gente quer ao clicar. E aqui também a gente vai colocar a categoria de ênfase e alterar a cor da fonte, tá certo? Vou deixar em vermelho aqui também. Então, vamos ver o efeito. Vamos ver como é que ficou. Lá a gente vai visualizar na apresentação de slides, né? Então, quando eu clicar, olha só o que vai acontecer. Ele vai, né? Eu cliquei, apareceu principais cidades, ele deu, né, uma ênfase àquele item, beleza? Ficou em vermelhinho. Daí eu vou clicar de novo. Ele deu ênfase ao segundo item, como justamente eu queria deixar, tá? Vou clicar novamente. Ah, a gente deve ter esquecido aqui, ó. Vamos lá dar uma olhada. Por isso que ele fez nos dois, né? Então, ó, ao clicar e aqui com o anterior. Então, por isso que deu esse probleminha. Então, tem que ser ao clicar aqui, tá? Vamos ver se são todos assim, né? Ao clicar, então aquele problema não ia acontecer. Mas a questão é, se vocês repararem, quando a gente coloca, a gente clica, todos vão ficando vermelhos. Mas não é esse efeito que eu queria. Então, eu vou alterar. Tá quase lá, não tá bem exatamente como a gente quer. Ou seja, ó, o que é interessante? Quando você tá falando determinado item, a gente ter a ênfase naquele item. Os outros, eles não vão ficar ressaltados. E o que tá acontecendo? A gente dá ênfase e ele continua com a cor vermelha. Então, a gente vai mudar isso. A gente vai fazer com que somente aquele item que eu recém cliquei, ele fique com aquela cor vermelha, tá? E o que a gente vai alterar, então? A gente vai clicar no seguinte, ó, tá tudo ok, né? A cor da fonte tá vermelha, altera a cor da fonte, o efeito tá perfeito. Só que eu tenho que mudar uma pequena coisa, ó. Tô ali no primeiro. Vamos fazer o seguinte, eu vou clicar nas opções
e eu vou, após a animação, ou seja, quando eu finalizo o clique, eu quero, né, que ele esmaeça, ou seja, ele vai esmaecer com cor. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que ele fique naquela cor original dele novamente. Então, a gente já vai ver o efeito, ó. Vamos para o segundo, vocês vão ver que vai ficar bem interessante. Eu tenho que marcar todos para esse efeito ficar bem bacana. Vou clicar lá no segundo. Ou seja, quando acabar o efeito, eu quero que volte, esmaeça, ou seja, ele acaba o efeito e ele troque a cor novamente, né? Quando vai para a próxima animação. Vamos lá. Ok. Vou fazer no segundo, né? Ó, a cor da fonte vermelha, ou seja, tá tudo funcionando perfeitamente, só que que após acontecer a animação, eu quero que troque. Vamos ver. Cinza escuro também, ok. E vou fazer no último. Daí a gente vai ver como é que vai ficar isso, tá? Ó, após a animação, esmaecer com cor, eu vou trocar para cinza também. Todos com a mesma coisa. Então vamos lá ver o efeito. Olha só que interessante que fica, ó. Iniciar do slide atual. Vamos ver. Então vou clicar. O primeiro, né? Ficou em vermelhinho, né? Agora vou clicar para ir para o próximo, ó. Olha o que aconteceu, né? Esse aqui esmaeceu, ou seja, finalizou, né, a animação dele, né, a questão dele ficar vermelho, ele foi para o próximo e esse daqui ficou em cinza. É justamente o que a gente quer. Agora, quando eu clicar novamente, olha o que vai acontecer. Volta esse aqui para cinza e esse daqui inicia, né, a sua animaçãozinha em vermelho. Agora, quando eu clicar novamente, esse fica em vermelho e aquele esmaeceu. Ou seja, cada vez que a gente clica ali, a gente dá ênfase a um determinado elemento, tá? Vocês viram a diferença. Se eu deixar sem esmaecer, como eu fiz a primeira vez que a gente testou, esse aqui ficou em vermelho, depois ficou esse em vermelho, depois esse e esse. Agora, o que eu quero fazer é dar um efeito mais legal ainda, que é a gente deixar em vermelho e depois, na hora que a animação finalizar, ele esmaece, ou seja, teoricamente ele perde a cor, né? E volta a ficar com a cor original. Então, pessoal, os efeitos que a gente pode criar são muitos, tá certo? As animações, elas servem, não é pra gente fazer 500 mil coisas e barulhos e não sei o que, não. A nossa intenção quando a gente está criando uma animação é a gente criar uma apresentação mais profissional. Então, vocês tentem raciocinar sempre com esse aspecto, tá? A gente tenta criar uma animação de forma que a nossa apresentação tenha profissionalismo. Essa é a intenção. Gente, na aula que vem, a quinta-feira a gente tem aula ainda, eu quero finalizar com o LibreOffice Impress, tá certo? Por quê? Porque provavelmente a gente vai, né, parar o nosso calendário acadêmico por um tempo, não sei por quanto tempo. Então, eu vou finalizar o Impress a princípio na quinta-feira, tá bem? Então, por hoje, era isso aí, né?